Episódio 1. O início da loucura. Lá em 9 de setembro de 1349, uma mina surta e vira um monstro, atacando um maluco que tenta peitar ela com cartas. A bicha derrota o cara e explode tudo. Do nada, um maluco despenca do céu, sente uma dor do cão, mas quando abre os olhos, tá em outro lugar. Ele levanta, vê uma arma e percebe que o corte na cabeça tá curando sozinho. Lembra de umas paradas meio zoada, escuta Klein do nada, e quando se olha no espelho não se reconhece. É, meu parceiro, o bicho reencarnou ou, como dizem, transgressou. Em outro pico, uns detetives chegam numa casa e encontram dois corpos, Elt e Na, que eram da Universidade de CO. Os tiras pensam que foi suicídio, mas um deles saca que rolou um ritual sinistro, tipo magia negra ou sacrifício, e despertou uma força maligna. O detetive acha uma foto de Clay Morey, o nosso prota. Clay, que perdeu os pais e mora com os irmãos, começa a lembrar da vida e que Klein manjava de línguas antigas. Aí o Klein começa a ler o próprio diário. Dia 29 de maio, Welt aparece com um caderno antigo. 20 de junho, decifram a primeira página, que é da Quarta Época. E o autor é da família Antígono. Os detetives ficam sabendo disso também. Ele continua lendo, descobrindo sobre Antígono, o Imperador Negro, o Reino de Tudor e a Cordilheira de Orífera. No diário, ele se questiona se essas paradas estranhas são reais. Klein percebe que não tem nada sobre o dia 27 de junho, e o diário vira uma página com a mensagem sinistra: todos vão morrer, inclusive eu. O prota pira, pensando por que Klein escreveu isso. Aí, brota a Melissa, irmã mais nova do Klein, no quarto dele, mas ele consegue esconder a arma. Ela pergunta se ele estudou a noite toda, mas ouve o barulho da arma e desconfia. Ele inventa que estava arrumando o relógio do pai, mas a mina conserta rapidinho e vaza. Agora, no corpo do Klein, ele olha no espelho e vê que o machucado da cabeça sumiu. Ele se pergunta por que as memórias do Klein estão faltando, e se é por causa do livro antigo. Tenta lembrar como foi parar ali e descobre que era azarado pra caramba no trampo, tentou um ritual de sorte e pumba, foi parar ali. Melissa aparece de novo, traz um rango e fala que vai pra universidade. Pede pra ele comprar pão fresco, cordeiro e ervilhas, pois vê que ele tá ralando pra arrumar emprego e quer compensar. Quando ela sai, o prota pensa como Melissa, que dorme do lado, não ouviu o tiro. Ele saca que ficar ali é perigoso e decide refazer o ritual para voltar para o seu corpo. No mercado, Klein compra pão e sente que alguém está seguindo ele. Elogia a dona, segue o caminho. Em Tingen, no reino de Lyon, ele saca que está num universo paralelo. Vê alguém jogando baralho e descobre que o imperador Rosel Gustav inventou o jogo, as cartas de tarô, o barco a vapor e até o festival da primavera. Pensa que o imperador pode ser um reencarnado também, um transgressor que reformulou esse mundo. A moeda dele cai e do nada um palhaço aparece chamando para um circo. Mas o prota vê o mesmo cara de antes espiando, o que deixa Klein ainda mais pilhado. Ele acelera o passo, mas não é só um que está observando. Klein se esconde numa barraca e encontra uma xamã que adivinha a sorte com tarô. Ele desconfia de Roselle de novo. Pergunta se é de graça, ela diz que sim. Ele quer saber do passado, presente e futuro. Ela embaralha e pergunta o que ele quer primeiro. Ele quer saber do presente. Ela vira a carta. O louco, carta 0, representa recomeços. A sessão acaba, pois ele descobre que a xamã era uma domadora de feras. Ela diz que as previsões dela são certeiras. Klein sente alguém se aproximando e vaza de fininho. Chegando em casa, ele não perde tempo e faz o ritual de sorte de novo. No início, nada, mas de repente a cabeça dói e ele é jogado para um mundo paralelo de neva cinzenta. Ele acidentalmente invoca duas pessoas, Audrey H. e Auger Wilson. Ele não entende nada, mas descobre que esse é um plano divino, e o que ele fala se materializa. Ele usa a neva cinzenta para criar um santuário e uma mesa. Lá, ele se autodenomina Senhor Louco. A mina pergunta como virar um Beyond. Ele não sabe.
Então o outro responde: para virar um Beyond, ela precisa se juntar à deusa da noite eterna ou outras igrejas. Ele explica que os Beyonds lutam contra perigos da escuridão. A mina pergunta se não tem outro jeito, pois não quer perder a liberdade. O homem diz que tem 2 poções de sequência 9, surpreendendo a todos. Klein pensa que seus poderes de reencarnação, transgressão e neva cinzenta são poderes Beyond. Os dois fazem um acordo e pedem para o Senhor Louco, Klein, ser testemunha. Ele aceita. Ela pede mais reuniões, o que deixa Klein com medo de ser descoberto, já que não manja nada daquele mundo e seus poderes, mas decide arriscar para pegar mais experiência. Klein decide que toda segunda-feira, às 15 horas, vai ter reunião, deixando eles animados. A mina decide usar codinome também, tipo Klein. Do nada, alguém bate na porta da casa dele e ele sente uma dor de cabeça braba. A mina continua e se autodenomina Justiça, também das cartas de tarô, e o homem, o enforcado, fundando o Clube do Tarô. Klein encerra a reunião e volta para o corpo. Alguém bate na porta de novo e ele fica tenso ao ouvir que é a polícia. Esconde a prova e abre a porta, dando de cara com o perseguidor de antes, Leonard. Ele se apresenta e entra sem pedir licença com o parceiro Dom. Eles o pressionam, dizendo que um casal foi baleado e ele é suspeito. Ele admite não lembrar de nada. Dom avisa que ele não vai escapar sem uma avaliação profissional com um médium. Eles acham o caderno com a mensagem sinistra, mas não confiam nele. Mesmo ele contando onde estava a arma, levam Klein. Mas assim que Dom se distrai, ele vaza para não descobrirem que é um transgressor, mas é pego numa confusão de magia que manipula o espaço-tempo. Ele pensa que escapou, mas Dom dá um choque ao aparecer como o cavaleiro da carruagem com quem ele tinha fugido. Klein tem um sonho bizarro onde uma mulher misteriosa tenta interrogá-lo sobre o livro e o que aconteceu com os amigos, enquanto ele vê os pais. A neva cinzenta não deixa ela ver certas coisas, mas tudo era no subconsciente. Ao acordar, Dom tá lá com a mulher do sonho, Dolly, que no fim das contas era vidente. Os dois são Beyonds, com uma força absurda, e dizem para ele ficar esperto, pois não vão ser babá dele, a não ser que ele vire um Beyond e ganhe poderes divinos. Episódio 2. A jornada Beyonder e a missão insana. Depois de pensar pra caramba pra entrar nos Falcões e virar um Beyond, Klein decide mergulhar de cabeça no mundo sobrenatural pra sacar como funciona. Isso vai ser uma mão na roda no futuro, mas ele tem que se ligar pra não soltar que é um transgressor. Seguindo as dicas do Dom, ele cai num bar meio barra pesada, lotado de bêbados, briga de bicho rolando, uma bagunça só. Klein manda umas palavras codificadas pro bartender, que o leva para uma passagem secreta, longe do furdunço, direto pro QG dos Falcões. Lá, uma recepcionista o leva pro capitão. No caminho, ela apresenta os outros membros dos Falcões que passam por eles. A Royale, super na dela, o desenhista e o perdedor Carly. Por fim, Roseanne, a recepcionista, leva o Klein até a cabine do capitão e se despede, dizendo que tem medão de falar com o chefe. Entrando na sala, ele vê o Dom todo empolgado com a decisão do Klein de virar um Beyond. Depois de assinar os papéis, Dom pega uma vela e entrega pro moleque, levando-o para um santuário secreto, tipo um memorial pros Beyonds, que perderam a linha e foram de base. Ele explica que a magia estava super enraizada no mundo deles e que até humanos podiam ter poder bebendo poções com ingredientes místicos. Antes de deixar ele escolher qual tipo de Beyond queria ser, Dom manda Klein procurar o alquimista Neil. Enquanto isso, Klein fica pensando qual classe seria a melhor para ele descolar o máximo de conhecimento. E sem nem perceber, Klein já estava no escritório do Neil, um velhote meio rabugento que já manda ele ajudar a organizar uma pilha de papéis antigos. O lugar parecia mais um depósito de bagunça do que um escritório. No meio da arrumação, o Sr. Neil entrega uns documentos para ele, tipo com umas letras antigas, mas ele fica chocado ao ver o que era.
E Neil comenta que aquilo era da época do famoso imperador Roselli. Mas tinha um problema. A língua era tão antiga que parecia outro idioma. Só que aí vem o choque. O Klein reconhece o que está escrito. Era o diário pessoal do próprio imperador. E o mais estranho, tudo estava em chinês básico. Ele começa a ler e descobre que Roselle era um galanteador de primeira. E ainda se arrependia de não ter escolhido virar um vidente, uma das classes especiais dos Beyonds. Enquanto isso, Neil nem imagina que o novato já manjou tudo sozinho, achando que ele estava só curioso. Ele dá um choque de realidade e começa a falar sério, mas o moleque já tinha se decidido e queria virar um vidente. Foi aí que Neil preparou a tal poção dos Beyonds. A aparência era horrível, parecia uma vitamina estragada, daquelas que a gente só toma por obrigação. O Klein ficou com nojo, achando que ia morrer envenenado, mas tomou mesmo assim. Em poucos segundos, sentiu um poder absurdo tomando conta do corpo. Era tanta energia que ele nem sabia como reagir. O Neil, com paciência, explicou que aquilo era só o começo e disse que agora ele podia ver as auras das pessoas e objetos e que isso fazia parte do sentido místico dos videntes. Mas o que ninguém esperava era que o poder do Klein fosse tão forte que fez a base dos falcões tremer toda. Quando tudo se acalmou, Neil avisou o moleque que se usasse muito desse poder, podia deixar o corpo exausto. Mesmo assim, ele também contou que agora o Klein pode fazer rituais, adivinhações e várias outras coisas mágicas que só os videntes conseguem. Depois disso tudo, o Klein recebe um recibo para entregar para o Dom. Ele vai lá e entrega o papel, e o Dom manda os parabéns. Klein passou oficialmente na iniciação, mas antes de ser mandado direto para a ação, ele ia começar como escrivão dos falcões, o que já era um cargo bem melhor que o normal e com o salário mais alto que a maioria. A função dele agora era andar pela sede da equipe todo dia, usando seus novos sentidos místicos de vidente para tentar encontrar o caderno perdido que todo mundo estava procurando. Só que aí aparece um caso inesperado. O Leonard chama Klein para uma missão estranha. O filho de um cliente importante, um moleque chamado Elort, tinha sido sequestrado. Usando suas habilidades de rastreamento, Klein consegue seguir o rastro até uma casa suspeita e sombria. Quando chega lá, ele diz para o Leonard que tinha 2 pessoas e o moleque preso num quarto no final do corredor. Sem pensar 2 vezes, Leonard ativa os poderes dele, invade o lugar e derruba os sequestradores. Eles garantem a segurança do moleque e estão quase saindo da casa quando sentem algo muito estranho. E aí, do nada, os 2 sequestradores desmaiados se transformam numa criatura monstruosa, uma fera Beyond completamente fora de controle. Klein pega Elort nos braços e corre do quarto, enquanto o Leonard fica cara a cara com o monstro. A luta é intensa. Quando a criatura tenta fugir, o Klein acerta um ataque rápido e dispara com seu revólver. Logo depois, o Leonard usa uma habilidade mágica especial para colocar o bicho para dormir de vez. Depois disso, o clima muda. Leonard olha para o Klein todo empolgado e diz que tem algo especial nele. Só que antes de ir embora, Klein sente uma energia estranha vindo de um dos quartos da casa, mas resolve ignorar. Mais tarde, já voltando para casa, Klein tem uma visão bizarra. Ele se vê de novo naquela casa escura, naquele quarto sinistro. Só que dessa vez, ele vê o caderno desaparecido bem na frente dele. Quando acorda, percebe que foi só um sonho, mas a sensação é forte, quase como uma certeza de que aquele lugar escondia uma pista. Talvez o caderno estivesse mesmo lá, e com ele a verdade sobre aquela profecia sombria que ainda estava por vir. E logo vai atrás do caderno. Tempos depois, o Bon, irmão de Klein e Melissa, aparece e ele logo celebra junto com sua família a conquista de Klein e comprou uma casa nova para a família. Os irmãos realizam uma pequena comemoração pela compra da nova casa e é um momento carinhoso que mostra o quanto Klein já está mudando a vida da sua família, até cozinhando algo saboroso para eles. Episódio 3: A Caça ao Caderno.
Dom e Leonard, que estavam no encalço de Klein, interrogam ele com um feitiço e descobrem que o caderno da família Antígono foi parar no mercado negro pelas mãos de um cara que faz parte da Ordem Secreta, inimiga dos Falcões Noturnos. Dom saca que precisam achar o caderno antes da Ordem Secreta, porque eles não vão parar e vão mandar mais gente para pegar o livro. Logo, um maluco aparece dizendo que Klein tem uma pista do caderno, e eles partem para casa onde estavam. Chegando lá, Klein e Dom encontram um cadáver já em decomposição. Klein passa mal, mas o Dom faz ele cheirar um bagulho para segurar o cheiro. Lá, eles descobrem que Baco, o senhor da casa, pirou no controle dos poderes Beyond e foi de base. Já o filho dele sumiu. Klein, usando uma foto do homem, usa seus poderes para encontrar o cara. O nome dele é Ray Bieber. Mas no meio da busca, os poderes do Klein começam a ficar descontrolados. E o Dom logo saca que ali tem um feitiço para não conseguirem localizar o procurado e vai relatar isso à Catedral Santa para achar o Bieber de outro jeito. Tempos depois, Klein e Dom se encontram. Dom entrega um artefato de topázio que amplifica as adivinhações, conectando-o com espíritos para ele usar na missão. Dom também fala que a Catedral aprovou o uso de um artefato selado de grau 2 para achar o Bieber e capturá-lo. Klein fica confuso. Dom explica que esses artefatos selados são super perigosos e alguns têm até poderes sinistros, controlados pelos selos dos portões de Shinies, e que o segundo grau significa que é mega perigoso. Logo, os falcões aparecem com o artefato e um deles já é uma velha conhecida, a senhorita Dale, que também é vidente. O líder que trouxe o artefato dá um esporro no Dom, pois ele trouxe um vidente inexperiente para um trampo tão perigoso. Klein fica na dele, mas percebe que o artefato liberado é o 2049. Na sala, o líder diz que esse artefato foi liberado por conta do risco extremo da situação, pois o que está em jogo é o caderno secreto da família Antígono, que deve estar com Bieber, que é descendente da família misteriosa, e para achá-lo rapidinho, liberaram esse artefato. O líder pede para eles fazerem um movimento de braço, pois se não obedecerem podem perder a vida. Logo a operação começa. Klein acha o gesto uma besteira, mas quando o artefato sai, ele sente uma pressão gigante, não consegue se mover, vira uma marionete, quase tendo o corpo manipulado, mas é salvo por Leonard, que o toca, liberando-o do controle. O boneco começa a seguir Klein pela sala e Dom diz que é porque o moleque já teve acesso a algo da família Antígono que faz o artefato reagir a ele, o que torna o artefato perigoso, pois ele analisa 1 ou 2 humanos na sala, transformando-os em fantoches. E só um tapa forte para parar o feitiço, e o movimento pode facilitar perceber o controle. Klein pergunta o que acontece se todos forem controlados, ao que o líder diz que esse cenário é impossível. O líder joga o casaco do Bieber no chão, fazendo o artefato ficar agressivo, revelando que Bieber é certamente descendente da família Antígono. A operação de busca começa. Em um lugar misterioso, vemos Bieber fazendo um encantamento para absolver o caderno, mas ele logo perde o controle, virando um monstro assustador. O palhaço chega para roubar o caderno, mas percebe que é tarde demais. Só que ele vê as viaturas chegando e uma chance de conseguir o que quer, revelando ser da Ordem Secreta. Klein e os outros chegam no local com o artefato e acham que o artefato pode estar zoando eles, mas ao usar o poder descobrem algo. Os cavalos fogem de medo e eles ficam em alerta. E do nada, um monstro surge de dentro da casa, revelando ser Bieber fora de controle. O monstro percebe o artefato e começa o ataque, mas Dom e Leonard usam um poema para destruí-lo, o que não adiantou nada, pois o monstro era mais forte. Dom saca que é um morto-vivo, por isso não funcionou. Dom pede para Klein encontrar uma fraqueza, pois o monstro está sob o controle do caderno, e Klein encontra rapidamente, mas ela precisa de 3 segundos para isso. Aí eles começam a agir. Dom consegue prender o monstro com um feitiço, mas é surpreendido por um choque de poder vindo do caderno e de sua barriga, ferindo Dom gravemente. O monstro ataca o artefato.
os falcões começam a formação de ataque, mas estão em desvantagem. Dawn está se esforçando ao máximo para segurar o monstro. Klein usa seus poderes para fazer o monstro adormecer, abrindo uma brecha para Kai dar um fim ao monstro. Só que ela sente a explosão e fica desacordada, precisando tomar uma poção para se recuperar. Klein então consegue obter o caderno, só que o palhaço aparece para atacá-los e pegar o caderno com ilusões. Klein reconhece o palhaço, revelando ser um Beyond de sequência 7 ou superior. O palhaço desvia de todos os ataques com muita facilidade, parecendo que estava prevendo tudo. Só que Klein saca o padrão dele e atira de qualquer jeito, acertando o inimigo. O palhaço então parte para o ataque, mas o que eles não sabiam é que tudo era parte do plano do inimigo para usar o artefato para si, que prende todos ali como marionetes novamente. Klein então tem a ideia de usar o plano da névoa cinzenta para se livrar do controle do artefato, no que dá certo. E ele usa o artefato de topázio para ver se volta ao mundo real, no que não era. Assim que ele voltou, percebe que consegue se mover e o palhaço começa a conversar com o moleque e pede um acordo com ele para que todos ali saiam com vida. Ele quer apenas o caderno. E para Klein confiar nele, pois todos estão ficando sem tempo, o palhaço decide adoçar o acordo, revelando o que é a sequência 8 do vidente, deixando o Klein assustado. Mas quando o palhaço vai fazer algo com Klein, ele decide agir e revela que está fora do controle do artefato e atira no palhaço. O inimigo se descuida e é pego pelo controle do artefato, fazendo Klein eliminá-lo na hora. Mas antes do palhaço ir de base, ele começa a falar sobre o Ornaxis, deixando Klein preocupado. Por fim, eles cancelam o poder do artefato, conseguindo obter o caderno. Leonard, esperto como sempre, percebe que Klein usou alguma coisa para sair do controle do boneco e atrair o palhaço até lá. Na sede, eles trancam o caderno numa sala, pois a catedral quer analisar o conteúdo primeiro. Dawn elogia o trabalho de Klein, pois foi reconhecido como excepcional, porque ele conseguiu o caderno e frustrou os planos da Ordem Secreta. Klein então passa em frente à porta onde está o corpo do palhaço, percebendo que foi ele que o eliminou. Mas Dawn diz que era necessário para salvar vidas. Klein revela a Dawn o segredo que o palhaço lhe contou, que sabe que a sequência correspondente a 8 é palhaço. Depois disso, os falcões, antes de partir, elogiam Klein e perguntam como ele saiu do controle do artefato. Enganou o palhaço, ao que ele respondeu que não sabia, mas que talvez era porque estava segurando o caderno, conseguindo se safar dessa. Eles elogiam Klein e vão embora. Klein fica pensativo sobre as coisas, pensando que a próxima poção é a do palhaço e também tem aquele assunto sobre Ornaxis que precisa descobrir e logo decide ir até a universidade que estudou para saber mais sobre isso. Chegando lá, ele encontra seu professor e ele explicou tudo o que sabia do caderno sobre a família Antígono, sobre Ornaxis e o resto das coisas. O professor diz que acha que já escutou algo sobre isso. Klein pede para ele escrever as informações que descobrir e enviar para ele, indo embora em seguida. Mas antes o professor pede para Klein tomar muito cuidado, pois o que ele está pesquisando pode colocar sua vida em risco, ao que ele aceita o conselho. Mas assim que o moleque vai embora, o professor revela algo estranho, mostrando que esconde um segredo bem misterioso. E esse foi o resumo insano, galera. Curtiram o rolê do Klein nesse mundo cheio de mistérios? Então deixa o like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Qual foi a parte que mais te prendeu? Deixa aí nos comentários.